Se você procura uma forma de precificar salgados, ou seja, chegar no preço de venda correto de salgados para conseguir ter um determinado lucro e um lucro já conhecido antes mesmo da venda, essa planilha vai te ajudar. Essa planilha é a planilha de precificação do Excel Genial, que está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. É uma planilha feita para ser usada no Excel que pode te ajudar a calcular o preço de venda de qualquer produto, inclusive de salgados. Essa planilha tem um uso muito simples, que é basicamente você inserir todos os ingredientes que você vai utilizar para a confecção desse salgado, inclusive mão de obra, que não é necessariamente um ingrediente, mas é uma matéria-prima desse seu trabalho. Todos esses cadastros vão ser feitos nessa aba aqui de materiais, que eu já te falo como que tem que ser inserido. Além disso, você sabe que além do custo dos ingredientes, você tem vários outros custos ligados ao salgado, ou seja, você tem custo de espaço, você tem custo de imposto, você tem várias coisas em cima disso, e esses outros custos têm que ser informados nessas duas abas que eu estou te mostrando, para que você, no fim das contas, consiga chegar num preço de venda que blinde você de perder dinheiro em não ter considerado esses custos aqui. Então, como que você deve utilizar essa planilha para que ela te passe o preço do salgado que você está vendendo? Primeira coisa que você vai inserir são os custos fixos. O que são custos fixos? São aqueles custos que vão existir independentemente de quantos salgados você vender no mês. Então, por exemplo, se você tem um custo fixo com um espaço, por exemplo, você paga o aluguel para fazer os seus salgados em algum lugar específico. Esse aluguel vai ser R$800, independentemente de quantos salgados você vender. E aqui R$800, claro, é só um exemplo. Você tem que pensar em quais são os custos do seu negócio, que não são variáveis de acordo com o volume, e inserir todos eles aqui. O nome do custo e quanto por mês você gasta com esse custo. Depois você vai inserir o seu faturamento mensal, ou seja, quanto por mês você vende de produtos. Aqui no caso, no exemplo, está 18 mil. Você vai colocar o que conversa com a sua realidade. Você insere o dado aqui e automaticamente a planilha calcula esses dois números que você não deve mexer porque ela vai calcular automaticamente, que é o total de custo fixo e, além disso, quanto percentualmente o custo fixo está mordendo lá do seu faturamento mensal para que eu consiga repassar isso no preço. Depois nós temos os custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles custos que vão variar de acordo com quanto mais salgado você vender. Então, nesse caso, são aqueles custos que vão pegar percentualmente um valor da venda. Então, pensa comigo. Se você vender um salgado por R$10, por exemplo, e você tem um imposto de 10% em cima desse valor da venda, você sabe que se você vender um salgado de 10, R$1 já vai para o imposto. Então, isso tem que estar dentro do seu preço. E aí, para isso, eu criei essa aba de custos variáveis percentuais, ou seja, aqueles que vão, cada venda que você fizer, morder uma parte percentualmente do seu valor de venda. Ah, mas eu tenho em cada venda que eu faço um valor que não é percentual, é em dinheiro. Muito bem, você vai cadastrar isso aqui em materiais, porque na hora de formar o seu produto, aqui nessa aba que eu vou te mostrar já já, você chama esse material e fala, ó, em cada venda que eu faço, eu levo um desse aqui, por exemplo. Um exemplo simples, tá? Às vezes você vai colocar uma embalagem diferenciada no seu salgado. Quanto mais salgado eu vendo, mais embalagem eu tenho de custo. Mas isso não é percentual em cima da receita. Então, isso é um material que você vai inserir aqui. Então, cada material que você for usar no seu produto, usar no seu salgado, você vai cadastrar aqui. Então, olha só, você vai sempre cadastrar o nome, a quantidade de referência e o valor referência. Cada linha é um material, você tem que ficar atento a isso, e cada coluna vai ser uma dessas informações que eu citei. Como que você vai entrar com os dados? Você vai escolher para cada material uma unidade de medida. Pode ser grama, pode ser litro, pode ser ml, pode ser horas, pode ser quantidade, não importa. O importante é que você coloque essa quantidade de referência aqui e na hora de falar quanto de tal produto tem na receita, você use a mesma. Então, por exemplo, farinha de trigo. Eu optei por colocar em gramas. Então, 1.000 gramas, que é 1 quilo de farinha de trigo, é R$5. Então, esse é o meu custo. Você insere a quantidade que você consegue comprar e quanto que isso te custa. Por que eu não coloquei 1 quilo aqui? Porque depois, na hora de formar a receita,
eu vou usar 200 gramas. Eu teria que colocar 0,2 kg, por exemplo. Então, nesse caso aqui, eu coloquei em gramas, porque fica mais fácil de eu usar depois. Você vai fazer isso para todos os ingredientes. Então, para o leite, eu coloquei 1 litro é 4,50. Peito de frango, 1.000 gramas é R$15. Então, você vai inserindo todos os seus materiais. Caso você já cadastrou tudo, já está usando a planilha, está tudo certo e notou um aumento de preço. Ou seja, o leite, por exemplo, era R$4,50, foi para R$5,50. R$1 de aumento, mas que percentualmente é quase 25% nesse caso. O que você faz? Vem aqui e altera. Coloca 5,50, porque tudo que tiver dependendo de leite que você montar, vai consultar esse valor atualizado e vai calcular o novo preço de venda a partir disso. Então, essa planilha já te permite essa automatização na precificação também. Então, cadastrou todos os materiais que você vai usar, inclusive a sua mão de obra, que está aqui embaixo, ó, mão de obra, eu coloquei 150 horas, eu quero ganhar R$4.000. Nesse caso aqui, são 150 horas produtivas, ou seja, fazendo salgado. Então, horas produtivas. Quantas horas produtivas você vai ter? Ah, eu vou ter 150 horas. Muito bem. Então, essas 150 horas tem que ser apontada aqui, porque depois, na hora de fazer o salgado, você vai ter que falar, ó, para fazer essa leva de salgados, eu usei X horas. Horas produtivas. Se você fica usando horas para postar em Instagram, usando horas para montar a estratégia do seu negócio, para fazer post, responder e-mail, para fazer alguma, pagando conta, isso não é hora necessariamente de produção. Por mais que você esteja trabalhando, não é uma hora de produção. Então aqui você tem que trabalhar, colocar quantas horas de trabalho mesmo você vai ter. Uma vez inserido tudo isso aqui, ou seja, todos os materiais, aí você vem para a precificação de fato. É essa aba muito simples, que tem um monte de informação, mas você tem que se preocupar em inserir dados aqui, aqui e aqui. Como que você vai inserir as informações aqui? Todos os itens que você vai utilizar para fazer o seu produto, você vai inserir aqui. Você só vai pegar e vai selecionar a caixinha com o nome desse item que você vai usar. E esses itens que aparecem na caixinha são os itens que você inseriu aqui em materiais. Então, nesse caso, eu já fiz o trabalho prévio, já selecionei a farinha de trigo, leite, a margarina, peito de frango e até a mão de obra. Você vai colocar todos aqui nessa primeira coluna. Depois, em quantidade, para cada item aqui, você vai colocar quanto desse item você vai utilizar na receita. Então, por exemplo, farinha de trigo, 200. 200 o quê? Não sei. O que você cadastrou? Você cadastrou como gramas? Muito bem, são 200 gramas. Então, você insere aqui. Leite, 0,5. 0,5 o que? ml? Não sei. Eu vim aqui e eu coloquei em litros. Então, você vem e coloca em litros. Nesse caso, 0,5 litros é meio litro, 500 ml. Então, você faz isso para todos os itens, inclusive para a mão de obra. Nesse caso, eu vou levar 2 horas de trabalho para produzir esse lote de salgados. Então, você insere essa informação aqui. Com isso, a planilha já consegue saber quanto de custo vai te custar para montar esse lote de salgados. É a primeira informação importante que ela tem. Depois, você precisa inserir uma margem de lucro. O que é margem de lucro? É um percentual. O que é esse percentual? É um valor que te sobra de lucro a partir do preço de venda. Então, olha só. A margem de lucro é para você pensar da seguinte forma. Se eu vender um salgado de 10, quanto que vai me dar de lucro? Você tem que saber essa informação. Se você faz uma precificação correta, você sabe. Se você não sabe responder isso, é porque sua precificação está falha. Por isso que você precisa dessa planilha. Se você, por exemplo, vender por R$10 e tem uma margem de lucro de 10%, então significa que o seu lucro vai ser de 10% de R$10 é R$1. Então te sobra de lucro R$1. Porque você já sabe que em cima do seu preço de venda você vai ganhar 10%. Então você pode colocar, por exemplo, 20%. Ou seja, se eu vender por X, eu vou ganhar 20% em cima desse X. E aí, por fim, você tem que ter a informação de quanto esse lote produz. Ou seja, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma grande receita de salgados. Mas não vai ser para deixar só um salgado. Você sabe disso. Você vai fazer vários salgados com a mesma receita. Nesse caso aqui, eu estou simulando com dados aleatórios que dá para 12 salgados. Então, eu já sei que tudo isso aqui tem de custo para fazer R$70 e cada salgado vai ser R$5,88, porque dá 12 salgados, então cada um dá R$5,88. A partir dessas informações todas, ou seja, quanto me custa para fazer um salgado, qual que é o meu percentual de custo fixo, de custo variável, de margem, eu consigo chegar no preço de venda de um salgado, que é R$9,50. E aí, se cada salgado é R$9,50, ao vender o lote todo, eu vou ganhar R$114
9,02. E aí, como que o meu dinheiro vai indo para cada componente do meu preço? Se eu vendo um salgado por 9,50, a maquininha, que é 5%, e impostos, que é 4%, vão pegar esses valores aqui. Então, vamos supor que você vendeu um salgado. É como se você vendesse por 9,50 e já separasse a parte da maquininha, 48 centavos, a parte dos impostos, 38 centavos, e assim sucessivamente. De custos variáveis, que dá 9,1%, eu tenho 86 centavos, ou seja, é como se em cada salgado que eu vendesse, eu reservasse 86 centavos para pagar todos aqueles custos fixos que eu tenho na minha operação. Depois, o custo do produto é 5,88, ou seja, é como se eu guardasse 5,88 para comprar exatamente o que eu comprei para fazer o meu salgado, e o total de custos é 7,60. Se eu vendo por 9,50 e todos os custos dão 7,60, significa que me sobra 1,90, que é o meu lucro. Então você vai estar sendo pago aqui com o seu Prolabore, a sua mão de obra, você está sendo pago, é meio que você reservando essa parte, só que no fim das contas ainda tem um lucro de 1,90 por salgado vendido. Isso é para um salgado, isso é para o lote. Então quando você vender todos os 12 salgados, você vai ter 9,50 que é cada salgado, e o lote todo dos 12 vai ser esse preço aqui. Como eu te disse, para esses valores aqui você tem esses preços. Caso você altere os materiais, ou seja, a farinha, o leite, como eu tinha dito, de 4,50 pulou para 5,50. Então olha só, eu vou mudar o preço aqui, com 4,50 está 9,50 cada salgado, se eu mudar para 5,50 vai para 9,57. Então é uma diferença pouca, mas que no fim das contas não está saindo do seu lucro. Se você não fizer essa alteração, isso sai do seu lucro e aí você não vai ter o lucro planejado, e é assim que você começa a perder dinheiro. Então, como eu te disse, essa é uma planilha completa para precificação de salgado. Você consegue precificar qualquer coisa, inclusive salgados, com essa planilha de uma forma muito simples e fácil. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que você não perca a oportunidade de ter como aliada para o seu negócio de salgados uma planilha profissional que vai facilitar muito a sua precificação e trazer a segurança que o seu negócio precisa. Nós nos vemos por aí e até mais.